Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,3%. A gente teve esses dois pregões um pouco mais fortes para baixo, um pregão aqui de lateralização e essa recuperação aqui do índice Bovespa. Se a gente olhar para o G60, montou aqui um pequeno pivô de alta, mas não ganhou ainda muita força para cima. O Ibov gerando alguma sinalização, por exemplo, de perda da mínima deste pregão, aumentará a chance de gerar movimento para baixo, de vir a buscar uma região aqui na casa dos 83.896. Mas como gerou uma confirmação aqui dessa formação, desse padrão de reversão dos candles chamado de martelo, traz a expectativa um pouco maior de continuidade aqui do movimento de subida para o índice. Ou seja, para anular essa expectativa, a primeira sinalização vai ser justamente a perda de 85.053, o que aumentaria a chance de ter aquela movimentação que eu cheguei a comentar já pelo gráfico semanal, 2 semanas de queda, 2 semanas de alta, e a gente tem mais aqui, já teve uma para baixo e tem mais uma aqui podendo ser até uma semana um pouco mais indefinida. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço e aproveite também para se inscrever aqui no canal. Basta clicar aqui na logo que está aparecendo aqui no canto inferior direito do vídeo. Olhando aqui para os futuros então, olhando o cenário para o próximo pregão, gráfico de 60 minutos, temos aqui um pivô de alta no G60, dentro do que eu comentei no G60 do Ibovespa, mas observe que não ganhou muita força aqui para cima no gráfico de 60 minutos, então vindo aqui alguma sinalização um pouco mais relevante para baixo, traz a possibilidade mais de trabalhar na ponta vendedora de day trade. Se perder aqui essa mínima, reforça aquela questão da leitura que eu já cheguei a comentar no gráfico diário do Ibovespa, de se ter a movimentação para baixo. Porque se a gente comparar basicamente esse topo mais representativo aqui desse último movimento de baixo, ele ainda não foi superado, essa região aqui de resistência na faixa dos 86.840 a 87.050. Por outro lado, como está dentro ainda de uma tendência de alta, se a gente olhar para o G60, está dentro aqui de uma tendência de alta, que está ainda dentro desse forte movimento para baixo, sinalização aqui para cima, ou seja, abre caindo ou mesmo abre subindo e já reverte aqui para cima, fica um cenário mais para se trabalhar na ponta compradora a favor da tendência aí do G60 neste momento. No dólar, pregão de hoje, voltando aqui para o gráfico diário, no pregão de hoje a gente teve um pregão para baixo, confirmando a formação de topo abaixo desse nível anterior, a tendência segue de forma indefinida no curto prazo no dólar, ou seja, a tendência que está indefinida, perda dessa região aqui, só tirar a questão do ajuste, perda dessa região aqui na casa dos 3.223 seria o principal sinal para se ter uma tendência de baixa. Então aqui sem um ajuste a gente pode ver que houve uma pequena superação dessa região, mas continua respeitando esse patamar, ou seja, um topo num nível de resistência aqui no dólar. O fato é que está dentro de uma sinalização para baixo, um movimento de baixa, G60 conseguiu finalmente sair daquela lateralização, aqui até no formato de um triângulo simétrico, se a gente pegar principalmente esses últimos fundos, saiu aqui para baixo, montou aqui uma tendência de baixo no G60, enquanto se mantiver abaixo dessa região aqui em torno de 3.258, 3.259, o cenário fica um pouco mais para a ponta vendedora, se trabalhar mais uma ponta vendedora através de topos descendentes num gráfico de menor periodicidade ou até mesmo pivô de baixo num gráfico de menor periodicidade. Patamar de suporte imediato na faixa dos 3.249, já testado aqui basicamente no pregão de hoje, 3.249,50, e depois esse fundo aqui na faixa 3.246. Ou seja, qualquer tentativa de subida que não ganhe muita força para cima dos 3.259 e gere alguma sinalização de baixa na sequência, seria um cenário mais apropriado para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. PTR4 no pregão de hoje, alta de 2,84%, conseguiu confirmar o rompimento do topo anterior, fechamento inclusive acima desse patamar, segue confirmando a sua tendência de alta de curto prazo, e agora essa região aqui, essa mínima deste fundo gerado na faixa dos R$ 20,51, é a região mais importante em termos de monitorar a tendência de alta do ativo, ou seja, se voltar, se tiver um movimento aí nas próximas semanas, algum movimento para baixo que venha a perder essa região, seria o sinal de final da tendência de alta. Mas nesse momento gerou um pivô de alta, gerou um rompimento dessa região. Para quem gosta de operação de rompimentos, é uma das alternativas, comprando a superação da máxima desse candle com stop abaixo da mínima e tentando pegar pelo menos a relação risco-ganho aqui de 1 para 1 aqui para cima na PETR4. Vale 3, pregão de hoje, pregão de queda de 0,11%, na realidade uma estabilidade, 0,11% de queda.
Tem aqui esse patamar de resistência do gap na faixa ali dos, primeiramente, R$ 43,97 a R$ 44 no redondo, e depois disso R$ 44,45. Acima de R$ 44,45, resistência em R$ 44,71 para Vale 3. Ativo que pelo G60, se for para buscar algum tipo de entrada, seria mais pelo intraday, e qualquer entrada pelo intraday, por exemplo, superação da máxima pregão de hoje, com stop aqui nesse ponto, não seria mais interessante voltar para baixo desse nível, visto que o movimento nesse momento aqui está bem mais fraco do que foi o movimento de queda. Então basicamente abriu um gap de baixo aqui no último pregão e não conseguiu ainda voltar para cima desse gap. Sinalização um pouco mais relevante para cima, que traz a possibilidade de se trabalhar um pouco melhor para essa entrada mais pelo intraday, tentando pegar um movimento de subida só pelo mais para day trade nessa posição em cima de Vale 3. Gol 4. Gol 4 no pregão de hoje, cheguei a recomendar uma compra, mas não necessariamente só na superação da máxima no pregão de hoje. Eu fiquei aguardando aqui o ativo voltar aqui para baixo, ou seja, porque já abriu subindo, já abriu superando a máxima do pregão anterior, então retornou aqui. Dentro do que ela fez, eu recomendei compra se superasse a máxima desse ponto aqui, esse topo aqui descendente. Então dentro dessa região, se romper aqui para cima, seria uma das alternativas de entrada, podendo trabalhar até com stop um pouco mais aqui para baixo, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Então essa foi a minha recomendação, é algo que eu vou ficar atento para o próximo pregão, para manutenção ou não dessa entrada aí em cima de Gol 4. Brasil Foods, BRFS 3, queda de 19,75%, ou seja, o que o ativo tinha gerado na semana passada de alta de 8,59%, onde para esta semana isso aqui acionou um cenário para eu monitorar no decorrer dessa semana a possibilidade de compra, seja pelo G60 ou pelo gráfico diário, dentro do que eu tinha comentado na última videoanálise. A abertura desse pregão já perdendo a mínima desse fundo anterior, ou seja, já anulando a sinalização positiva da semana passada, descaracterizou a possibilidade de se buscar compra em cima desse papel. Ou seja, os gaps geralmente acontecem a favor da tendência, por isso o risco maior de se operar contra a tendência de baixa desse ativo. A gente já tinha até feito uma análise um pouco mais detalhada sobre esse papel, falando sobre a tendência de baixa no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário, ou seja, pensando no longo prazo, olhando somente o gráfico, não faz muito sentido uma entrada nesse momento em cima da BRFS 3, a não ser que seja baseado em outro tipo de análise de fundamentos ou algo nesse sentido, em cima do ativo. Na sequência, é só olhar aqui para o gráfico mensal do ativo e a gente observar algum patamar de suporte. A mínima aqui 25,70 já foi perdida, agora só teria suporte aqui um pouco mais relevante na casa dos R$ 22,80 a 23 a 22,80 seria uma próxima região de suporte, um pouco mais abaixo até 21,58, e um nível mais baixo aqui de um fundo anterior. A gente poderia até jogar no gráfico de 80 dias, a gente pode observar que seria esse fundo aqui lá por volta de 18,70, mas antes disso a região dos 23 a 22 reais eu vejo um significado um pouco maior em termos de suporte para esse ativo. VIVT4 no pregão de hoje, alta de 1,59%, confirmando aqui uma tentativa de subida, uma possível recuperação da sua tendência de alta, na verdade, pelo menos de anular uma tendência de baixa, superando essa região, mas é uma tendência de baixa que, num primeiro momento, é uma tendência de baixa mais fraca. Ou seja, o ativo vem fazendo topos e fundos descendentes, mas não evolui muito para baixo do fundo anterior. E se a gente observar tudo isso dentro desse longo movimento de subida e uma recuperação agora em cima desse patamar aqui de antiga resistência, agora funcionando como suporte. Então é um ativo que traz a possibilidade de avaliar ali uma chance de uma compra com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. É isso que eu vou ficar atento aí no próximo pregão. Caso venha abrir aqui caindo, gerando alguma sinalização de alta ou mesmo um pivô de alta no G60, seria uma das alternativas de tentar pegar alguma movimentação para cima, alguma recuperação maior em cima de VIVT4, visto que ela também pode, pelo gráfico semanal, manter sua tendência de alta, proporcionar aqui nessa semana um fundo ascendente. MGLU3, queda no pregão de hoje de 2,63%, ou seja, não acompanhou o mercado, mas ainda assim, dentro do que eu já tinha comentado em uma análise anterior no papel, essa movimentação aqui para baixo, para mim faz um pouco mais sentido de avaliar a operação na ponta compradora. Melhor ainda se ela se aproximar dessa região aqui, ou seja, da região de 86,48. Caso não se aproxime, amplie um pouco mais no tempo essa correção, também mantém-se interessante na minha avaliação para buscar uma compra de swing trade no papel.
Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.